Ao abrir a Bíblia pela primeira vez, muitos se surpreendem ao perceber que os eventos narrados nem sempre seguem uma ordem cronológica linear. A estrutura tradicional da Bíblia organiza seus 66 livros não pela sequência temporal dos acontecimentos, mas pelo gênero literário e sua função dentro do contexto religioso. Essa organização pode causar certa confusão, especialmente para quem busca compreender a progressão histórica dos relatos bíblicos. Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, conhecidos como Pentateuco, seguem uma linha cronológica bem definida, narrando desde a criação do mundo até a chegada do povo de Israel às portas da Terra Prometida. No entanto, ao avançar na leitura, percebe-se que os acontecimentos começam a se sobrepor, criando uma rede interligada de relatos que abrangem diferentes períodos históricos. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de um período estimado de 1,5 anos. Cada livro reflete o contexto histórico e cultural de sua época, bem como o propósito específico para o qual foi escrito. Dessa forma, os livros dos profetas, por exemplo, não estão organizados de acordo com a ordem em que suas profecias ocorreram, mas sim agrupados conforme sua relevância dentro da estrutura bíblica. Mas afinal, qual seria a ordem cronológica exata dos 66 livros da Bíblia? Existe alguma vantagem em segui-la ao invés da sequência tradicional? Essas perguntas nos levam a uma jornada fascinante pela história sagrada. A Bíblia está dividida em 2 grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, escritos antes da vinda de Cristo, enquanto o Novo Testamento é composto por 27 livros, que narram a vida de Jesus e os eventos que se seguiram. Esses livros são categorizados por gênero literário e não por ordem cronológica. No Antigo Testamento encontramos livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Éster. Livros poéticos e sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já no Novo Testamento, os livros estão organizados da seguinte forma: Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. História da Igreja Primitiva: Atos dos Apóstolos. Epístolas paulinas às igrejas: Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Epístolas paulinas pessoais: 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Epístolas gerais: Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas. Livro profético: Apocalipse. O Antigo Testamento abrange desde a criação do mundo até pouco antes da vinda de Jesus Cristo. Ele contém a lei, a história do povo de Israel, poesias e profecias. Seus livros são: Gênesis, o livro das origens. Relata a criação do mundo, a queda do homem, o dilúvio e o início da história do povo de Deus, destacando a aliança de Deus com Abraão. Êxodo conta a libertação dos israelitas do Egito sob a liderança de Moisés, a entrega da lei no Monte Sinai e a construção do tabernáculo, enfatizando a fidelidade de Deus. Levítico explica as leis e regulamentos dados por Deus a Israel, enfatizando a santidade e a importância do sacerdócio e dos sacrifícios. Números relata a jornada dos israelitas pelo deserto, abordando desafios, rebeliões e a providência divina. Deuteronômio contém discursos de Moisés relembrando a lei e incentivando a obediência a Deus antes de entrarem na Terra Prometida. Josué narra a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, destacando a fidelidade de Deus às suas promessas. Juízes relata a instabilidade do povo de Israel e a liderança de juízes enviados por Deus
para livrá-los da opressão. Ruth, uma bela história de fidelidade e redenção, mostrando como Deus usa a vida das pessoas comuns para cumprir seus planos. 1 Samuel introduz a monarquia de Israel, narrando a vida de Samuel, Saul e Davi. 2 Samuel foca no reinado de Davi, suas vitórias e fracassos, mostrando a misericórdia de Deus. 1 Reis conta sobre Salomão, a construção do templo e a divisão do reino de Israel. 2 Reis narra a decadência dos reinos de Israel e Judá até o exílio babilônico. 1 Crônicas reconta a história de Israel, enfatizando a linhagem de Davi e a adoração a Deus. 2 Crônicas destaca os reis de Judá e a importância do templo na vida espiritual do povo. Esdras registra o retorno do povo do exílio e a reconstrução do templo. Neemias conta sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e o reavivamento espiritual dos judeus. Esther, uma história de coragem e providência divina na preservação do povo judeu. Jó discute o sofrimento humano e a soberania de Deus. Salmos, um livro de louvor, adoração e orações, refletindo diversas emoções humanas. Provérbios, uma coletânea de sabedoria prática para a vida cotidiana. Eclesiastes reflete sobre o sentido da vida e a busca pela verdadeira satisfação. Cânticos dos Cânticos, um poema de amor que simboliza o relacionamento entre Deus e seu povo. Isaías contém profecias sobre o Messias e a restauração de Israel. Jeremias registra os avisos de Deus sobre o exílio e a esperança futura. Lamentações expressa o lamento pela destruição de Jerusalém. Ezequiel apresenta visões e mensagens de restauração e juízo. Daniel narra a fidelidade de Daniel e revela profecias sobre o futuro. Oséias ilustra o amor incondicional de Deus por meio do casamento de Oséias. Joel fala sobre o julgamento divino e a promessa do Espírito Santo. Amós denuncia a injustiça social e prega o arrependimento. Obadias profetiza a destruição de Edom e a restauração de Israel. Jonas mostra a misericórdia de Deus para com todas as nações. Miqueias destaca a justiça de Deus e a vinda do Messias. Naum anuncia a destruição de Nínive como juízo divino. Habacuque questiona o sofrimento e destaca a fé em Deus. Sofonias fala do juízo divino e da restauração futura. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. Zacarias contém visões sobre a vinda do Messias e o futuro de Israel. Malaquias repreende a negligência espiritual e anuncia a vinda de João Batista. Já o Novo Testamento narra a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, o início da Igreja e a revelação final de Deus. Seus livros são: Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel. Marcos foca na ação e poder de Jesus como Filho de Deus. Lucas destaca a compaixão de Jesus e a salvação para todos. João enfatiza a divindade de Jesus e a necessidade da fé. Atos registra a expansão da Igreja e a obra do Espírito Santo. Romanos explica a justificação pela fé e a graça de Deus. 1 Coríntios trata da unidade e santidade na Igreja. 2 Coríntios fala sobre consolo e o poder de Deus em meio às dificuldades. Gálatas enfatiza a liberdade cristã em Cristo. Efésios explica o plano de Deus para a Igreja. Filipenses fala sobre a alegria e contentamento em Cristo. Colossenses exalta a supremacia de Cristo. 1 Tessalonicenses ensina sobre a segunda vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses esclarece dúvidas sobre a volta de Jesus. 1 Timóteo, instruções para a liderança da Igreja. 2 Timóteo, última carta de Paulo, exortando a fidelidade. Tito, diretrizes para a organização da Igreja. Filemon, carta pessoal sobre perdão e reconciliação. Hebreus mostra a superioridade de Cristo em relação à lei. Tiago enfatiza a fé prática e as boas obras. 1 Pedro encoraja a perseverança na fé. 2 Pedro adverte contra falsos mestres. 1 João
enfatiza o amor e a verdadeira fé. Segundo João, fala sobre a importância da verdade e do amor. Terceiro João, exorta a hospitalidade e fidelidade. Judas, alerta contra a apostasia. Apocalipse revela o plano final de Deus para a humanidade e a vitória de Cristo. A ordem cronológica dos livros da Bíblia pode ser um excelente recurso para compreender melhor os eventos históricos. No Antigo Testamento, por exemplo, a história começa com Gênesis, que abrange desde a criação até a formação do povo de Israel. Entretanto, o livro de Jó, embora posicionado na parte poética, é um dos mais antigos, podendo ser lido logo após os primeiros capítulos de Gênesis. Em seguida, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio narram a jornada do povo de Israel rumo à Terra Prometida. Os livros históricos continuam essa linha do tempo, descrevendo a conquista de Canaã, Josué, o período dos juízes e a transição para a monarquia com Samuel e os reis Davi e Salomão. Com a divisão do reino de Israel, os profetas começam a surgir, denunciando a corrupção e anunciando mensagens de esperança. Livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel se sobrepõem aos acontecimentos registrados em Reis e Crônicas. O exílio babilônico é descrito em livros como Daniel e Ezequiel, e a reconstrução de Jerusalém aparece em Esdras e Neemias, acompanhados das profecias de Ageu e Zacarias. Já no Novo Testamento, a ordem cronológica inicia-se com os Evangelhos, que narram a vida e o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos continua a história, descrevendo o crescimento da igreja primitiva. As cartas de Paulo foram escritas durante esse período e podem ser lidas junto com os eventos narrados em Atos. O livro de Apocalipse encerra a Bíblia com uma visão profética do futuro, escrita por João durante seu exílio na ilha de Patmos. Muitas pessoas se perguntam se deveriam ler a Bíblia na ordem cronológica. Essa abordagem tem suas vantagens, pois permite entender a sequência dos acontecimentos e como Deus se revelou ao longo da história. No entanto, a Bíblia não é apenas um livro histórico, mas uma revelação espiritual. Uma sugestão para quem deseja iniciar a leitura é começar pelos Evangelhos, especialmente o de João, para entender a vida e os ensinamentos de Jesus. Depois, pode-se ler Atos e as Epístolas para compreender a expansão da igreja. No Antigo Testamento, Gênesis e Êxodo são boas opções para quem deseja conhecer a origem do povo de Deus. Os Salmos e Provérbios também são recomendados para leituras devocionais. Independente do método escolhido, a Bíblia deve ser lida com um coração aberto, buscando sabedoria e orientação divina. O Espírito Santo guia cada leitor para compreender a palavra e aplicá-la em sua vida. O mais importante não é a ordem, mas o compromisso diário de conhecer mais sobre Deus e sua mensagem para a humanidade.